A paz do Senhor, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life School, seu podcast semanal É favorito. E eu isso tô aí. muito feliz de estar aqui com você, Mano Nick, Como é que você beleza? tá, meu irmão? Tudo bem, cara? Graças a Deus, Como 100%. é que foi a semana? 100%. Que bênção, cara. Não tenho do que reclamar, não. Deus Uma é bom honra a estar do todo seu lado tempo. aqui, mano. O Você prazer é é muito todo meu. especial Você pra sabe que você gente. é o colírio do nosso podcast, da nossa E igreja, já começou. colírio de Nova York e do mundo inteiro. E já começou. E gostaria de agradecer você que chegou agora também. Já deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações, né? Para quando a gente lançar um episódio novo. E também segue nosso Instagram aí que vai estar aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é muito interessante. Você não vai se arrepender. Confia. Tamo junto. Tenho certeza disso. E eu não vou me delongar hoje, a gente já tá aqui com o brabo, Vamos ele direto, mesmo, vamos direto. pastor Anderson Guzanci, já chegou É aqui ele, no o nosso brabo. estúdio. E quando ele vem, senta nessa cadeira e pega esse microfone, meu amigo, pode ter certeza. Se tiver demônio aí, vai sair agora em nome de Jesus. Pastorzão, bem-vindo para mais um episódio do nosso Pod Life School. A palavra é com o Senhor. Amém, queridos pais do Senhor, Deus abençoe, uma alegria estar com vocês mais uma vez, para que nós possamos estar juntos refletindo, meditando na palavra do Senhor, seja Deus glorificado pela vida de vocês. Estou percebendo que vocês estão assim, soltinhos hoje, né? Estão alegres, está tudo bem, né? Tá Que tudo bom. bem, A gente não graças veio a com Deus. traje social, então Tá tentando disfarçar, Então, né? Tentando disfarçar, ver se eu não percebi, mas desde a hora que eu entrei ali, eu vi você com essa camisa vermelha. Meu Deus. Veio para combinar com a minha gravata. E a polo que eu trouxe tá no carro, que é vermelha também, pastor. Pois é, mas você tá Mas você veio com combinando a preto, calça. né, Vim da com calça, preta. do Tem que dar uma paletó. diferenciada, tem que dar uma diferenciada. Pastor, Batera, obrigadão. né? Sempre diferenciado. Batera é o diferente do rolê sempre. Ai, ai, ai. Pastor, obrigado por ter aceitado nosso convite novamente. Uma honra receber o senhor aqui. Amém, meu filho. Prazer. Que isso. Pastor, e todo episódio novo do Pod Life School a gente traz um assunto relevante, de grande importância para as pessoas que estão assistindo. Posso perguntar? O tema de hoje ele é polêmico? Que vem por aí. Eu não diria que o tema ele é polêmico, mas ele é necessário. Oh, yeah. Ele é de extrema relevância, de extrema importância e que desperta o interesse, a curiosidade das pessoas. E, na verdade, tudo gira em torno disso. A nossa fé depende disso. Então, eu não vejo que ele é polêmico, mas ele é extremamente importante. Pastor, então, o que que nós vamos falar hoje? Qual que vai ser o assunto? Batera, a minha proposta hoje é a gente refletir um pouquinho a respeito daquela que é a maior esperança da igreja, aquilo que é a maior esperança de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer a verdade, de nascer de novo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, Uau. Aleluia. Aí o tema é bom, hein? forte, é forte. arrebatamento da igreja, a volta de Então, Jesus. falar em volta de Jesus, falar do arrebatamento da igreja, não tem como não falar de Apocalipse, né? O que acontece é que o livro do Apocalipse, ele tem o seu conteúdo voltado, né, aquilo que a gente chama na teologia de conteúdo escatológico. Porém, nós não precisamos nos debruçar necessariamente no livro do Apocalipse para falarmos acerca dessas coisas. Porque, na verdade, vocês já me ouviram dizer aqui algumas vezes, usar a seguinte expressão: as coisas terminam do jeito que elas começam. E quando nós observamos, por exemplo, a palavra do Senhor no livro do Gênesis, que é no começo das coisas, existe ali no livro do Gênesis uma mensagem escatológica. Quando Deus, depois da queda do homem, ele desce para acertar as contas, para colocar a casa em ordem, Gênesis 3, nós vamos ver que Deus ele libera algumas sentenças. Deus ele olha para Adão e diz para Adão: maldita é toda a terra por sua culpa, você vai comer o pão do suor do seu rosto, porque trabalho, Deus já havia designado o homem para o trabalho, mas não havia o cansaço, não havia o enfado. O cansaço e o enfado é consequência do pecado, porque o pecado
produz um prazer momentâneo, ele vai gerar um enfado constante. Por isso que não é interessante uma vida de pecado, porque o mesmo pecado que proporciona um prazer por um instante, este mesmo pecado vai gerar em você uma vida de enfado, de cansaço, de peso, de culpa, de acusação. Então Deus fala com Adão: maldita é a terra por sua culpa, do suor do seu rosto você vai comer o pão, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, ou seja, a terra ela se submetia a Adão de uma maneira natural, da mesma forma que Adão se submetia a Deus. Quando Adão deixa de se submeter a Deus, a terra também deixa de se submeter a Adão. E isso é um fator que nós precisamos entender, que se nós quisermos ter a nossa vida facilitada, o caminho para ter uma vida facilitada não é buscar subterfúgios, jeitinho brasileiro, Uhum. é submissão a Deus. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, todas as demais coisas vão ter que se submeter a nós, porque é o governo de Deus. A ideia de governo de Deus é essa. É aquilo que no mundo antigo era conhecido como rei vassalo e rei suzerano. Tinha um rei que é o rei que manda, que é dono de tudo, mas ele é tão generoso que ele levanta um rei para que esse rei suzerano governe sobre o rei vassalo e o rei vassalo governe sobre todas as coisas do rei suzerano. É justamente essa a proposta de Deus para o homem. Eu governo sobre vocês, vocês governam sobre tudo aquilo que é meu. Eu governando sobre vocês, eu estou governando sobre tudo. E à medida que vocês se submetem a mim, tudo aquilo que é meu se submete a você. Só que quando Adão se rebela contra Deus, aquilo que é de Deus se rebela contra Adão. Então, um conselho que eu quero dar para você que está nos assistindo é: se você quer ter a sua vida facilitada, se submeta a Deus. E você vai perceber que todas as coisas vão se submeter a você. Haverá uma facilitação da sua vida. Só que Deus não termina por aí, porque Deus ele vai tratar com cada um daqueles que estão envolvidos, porque diferentemente de Adão, que tenta transferir a culpa para a mulher, que transfere para a serpente, mas que no fim das contas estava todo mundo querendo culpar Deus, Deus ele não transfere culpa, mas ele também não transfere responsabilidade. Cada um arcou com a sua porção. Uhum. Então Deus fala com a mulher: você vai dar à luz aos seus filhos com dores multiplicadas, porque Eva já tinha dado à luz, porém sem a presença, o aspecto da dor. Porque o pecado que produz prazer é o mesmo pecado que produz dor. Então, a partir da queda, Eva vai ter filhos com dores. Deus, ele sentencia a serpente, dizendo para ela: você vai se arrastar com o seu ventre sobre a terra e você vai comer do pó da terra. Colocarei inimizade entre ti e o homem, entre ti e a mulher, entre ti e o ser humano. Porém, e aqui está a mensagem escatológica ou a mensagem apocalíptica ainda no livro do Gênesis. Porém, da semente da mulher nascerá um, que você ferirá ele ao calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Uau. Então, as coisas narradas em Apocalipse, elas estão apenas terminando do jeito que elas começaram. O triunfo de Cristo, o triunfo de Deus sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a rebeldia, sobre a desobediência, sobre a rebelião, sobre a queda da humanidade, sobre tudo aquilo que é mal. Porque, como está escrito, toda boa dádiva, todo o dom perfeito, provém do Pai das luzes, em que sequer pode haver sombra de variação. Foi isso que disse o apóstolo Tiago, que é meio-irmão de Jesus, líder da igreja primitiva em Jerusalém. Então, a gente pode falar
de uma mensagem escatológica sem necessariamente nos debruçarmos no livro do Apocalipse. Mas é verdade que a maioria das mensagens escatológicas se encontram no livro do Apocalipse. O livro do profeta Daniel, por exemplo, o livro do profeta Daniel e o livro do profeta Ezequiel e o livro do Apocalipse são indubitavelmente os livros de maior desafio, de maior complexibilidade para a compreensão. Sim. Porque esses livros eles são recheados de mensagens que são, de vez em quando, apontando para o passado de Israel, às vezes apontando para o presente momento em que o profeta estava vivendo. Uhum. Outras mensagens seriam para um futuro a curto prazo, outras mensagens para um futuro a médio prazo, outras mensagens para um futuro a longo prazo e outras mensagens para o tempo do fim. O livro do profeta Daniel, então, meu Deus, quantas mensagens ali, há um compilado escatológico muito profundo. O sonho do profeta Daniel, aquele que Daniel interpreta, né, o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, aponta para o tempo do fim. Então Daniel está lá na Babilônia e Deus está mostrando para ele acerca dos reinos futuros, né, de toda a organização que seria montada para o governo do anticristo e todas essas coisas. Então, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Ezequiel, são livros de difícil compreensão por causa do conteúdo escatológico que eles contêm e, obviamente, o livro, né, do Apocalipse, no Novo Testamento, é um livro também bastante desafiador, porque tem essas mensagens e elas são muitas das vezes codificadas, com algumas ilustrações, com algumas metáforas, como alguns gostam de dizer, e você decodificar tudo isso é bastante desafiador, é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor e é muito prazeroso porque a gente vê a veracidade das Escrituras, Sim. a profundidade das Escrituras, o poder das Escrituras, o quanto as Escrituras elas são perfeitas e não deixa a menor dúvida de que realmente isso aqui é a palavra de Deus para a humanidade, porque essa palavra ela é uma profecia perfeita, Sim, é verdade. imutável, inerrante, incorruptível, digna de toda a aceitação. Aleluia. A palavra do Senhor, o nosso Deus, apta para nos exortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para ser em nós tudo aquilo que nós precisarmos que a palavra seja. Fica uma coisa atualizada, né? Como Billy Graham diria que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de semana que vem. Porque o interessante é, independente da situação que você esteja, a resposta tá na Bíblia. Isso que eu acho mais interessante. Se você busca uma resposta para uma situação ruim, se você busca ali uma palavra de motivação, ou seja, tudo está ali. Até para se enriquecer. Sim, então você tem tudo. É de fato, como a gente fala, é um manual de vida, é de fato um manual de vida. Mas, pastor, eu tenho ainda uma pergunta sobre o início, né? Eu sei que falar do início, do princípio, isso dá um outro podcast, que eu acho interessante a gente fazer também. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero dar um recado para os nossos telespectadores. Para você que nos acompanha, se você tem ideia de um assunto que você quer ouvir, se você tem uma dúvida que às vezes tem vergonha de perguntar para o seu pastor, de perguntar durante uma reunião, alguma coisa, deixa seu comentário aqui com a sua pergunta, né? Nós vamos analisar e quem sabe a gente consegue fazer um podcast só sobre isso. Eu costumo dizer que não existe pergunta, desculpa o linguajar burra, né? Tudo aquilo que é dúvida é importante ser esclarecido, não é? Inclusive eu tenho uma dúvida, pastor. Aproveitando a oportunidade. Geralmente, tudo que acontece, o pessoal fala, é culpa da Eva. Foi culpa da Eva, porque ainda falam que é porque a Eva comeu a maçã, né? E é importante ressaltar que não existe registro dizendo qual que era o fruto. Simplesmente fala que é um fruto, correto? E quando a gente fala em responsabilidade, as pessoas falam, tudo é culpa da Eva, da Eva, da Eva.
Mas onde fica a responsabilidade de Adão em ter comido o fruto daquela árvore que não poderia ser comido? Primeiro, meu filho, pessoas inteligentes perguntam. Yeah. É verdade. As pessoas inteligentes, elas fazem perguntas. Nas perguntas estão as soluções. Porque como é que você vai descobrir? Como é que vai dar um insight? Como é que vai dar um clique Sim. de algo que vai ser revolucionário se não houver uma mente que questiona? Então, existem algumas pessoas, religiosos inclusive, que eles não gostam quando as pessoas começam a questionar a Bíblia. Eu amo me assentar com pessoas que fazem perguntas que questionam a Bíblia. E não apenas a Bíblia. Eu percebi ao longo do tempo e depois estudando inteligência emocional, neurociência, psicologia, não que eu seja formado nessas coisas, mas sou um curioso. As pessoas que têm o coração ensinável, elas são questionadoras. Lidando com pessoas, eu lido com pessoas há muitos anos. E eu já percebi que quando você vai, por exemplo, corrigir alguém no sentido de orientar, se você passa muito tempo dando uma determinada orientação e quando você termina de falar, você pergunta para a pessoa assim, o que você tem a me dizer? Se ela diz assim, eu não tenho nada a te dizer, a probabilidade dessa pessoa permanecer no erro é muito grande. Agora, quando você lida com um questionador, porque o questionador ele está querendo entender, ele está querendo assimilar o que você está dizendo, ele está tentando absorver. E é na absorção que você vai desenvolver a prática. A melhor pessoa para você orientar é a que questiona. Então, nas questões estão as respostas, as soluções. Não existe, na verdade, meu filho, uma isenção de Adão e uma culpa de Eva. Isso trata-se de uma distorção das Santas Escrituras. Yeah. Porque observe que quando Deus ele desce ao Éden, como ele fazia todos os dias na viração do dia, e é importante nós entendermos isso aqui. Deus ele não tem a menor pretensão de primeiro de provar a existência dele. Muitas pessoas acham, por exemplo, que a fé disputa com a ciência. A ciência é um dom de Deus para a humanidade. Deus ele não vai lutar contra ele mesmo. Nem mesmo os grandes cientistas, eles não lutam contra a fé. Os grandes pensadores, os grandes cientistas, eles trabalham com o quê? Eles trabalham com fatos. Então, um cientista, quando ele diz assim, eu não acredito na existência de Deus, não é que ele está sendo contra a Bíblia, ele está sendo apenas científico. Como não existe uma prova científica da existência de Deus, então, para um cientista, para um pesquisador sério, logo Deus não existe. Mas não significa que um está opondo ao outro. Eles são, sim, antagônicos, porque a ciência vai trabalhar com provas e a fé, como já pressupõe, a fé é com aquilo que você crê. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. Yeah. Mas eles não estão disputando necessariamente. Então, primeiro, Deus não tem a pretensão de provar a sua existência. Deus ele não faz questão, inclusive, de impedir que o ser humano tome as decisões que vão feri-lo, que vão ser contrárias aos princípios que o próprio Deus estabeleceu. Observe que quando a cena para o pecado está sendo montada, Deus poderia ter interferido e disse, para, porque eu já sei onde isso vai dar, mas não. Ele desceu no Éden, na viração do dia, como ele fazia todos os dias. E aqui Deus já está transferindo para nós uma resposta, Deus já está nos dando uma informação. A bagunça de vocês não me bagunça.
as confusões que vocês arrumam, a falta de estabilidade de vocês não me desestabiliza. A falta de compromisso de vocês não me afeta. Enquanto a cena que consequentemente iria destravar, desencadear toda uma tragédia está acontecendo, o céu estava funcionando normalmente, Deus se movendo como o Senhor absoluto de todas as coisas, porque ele não perde o controle de absolutamente nada. É verdade. Então ele chega na viração do dia e observe que quem é que Deus chama quando ele chega no Éden? Adão. Ele chama por quem? Adão. Para quem que Deus entregou o Éden? Para Adão. Quem foi que Deus culpou por tudo que aconteceu? O Adão. Então da onde que a culpa é de Eva? Ele Maldita tinha é responsabilidade, né? toda a terra por sua culpa. A responsabilidade dele, A responsabilidade era toda e completa de Adão, porque foi para Adão que Deus entregou o Éden. Uau. Foi para Adão que Deus entregou Eva. E foi a Adão que Deus veio cobrar satisfação. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava quando ele pergunta: Adão, Adão, cadê você? E Adão então diz assim: ouvi seus passos no jardim e tive medo. Por isso me escondi porque estava nu. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Aprenda uma coisa. Todas as vezes que Deus te fizer uma pergunta, Deus não quer de você uma resposta. Ele quer te responder alguma coisa. Deus nos responde perguntando. Lembra a pergunta que ele faz para Ezequiel? Pode esses ossos reviverem? Ezequiel diz o quê? Tu sabes. Ele diz, então profetiza. Verdade. Forte. Deus, todas as vezes que Deus te pede alguma coisa, ele não pede porque precisa. Ele pede porque quer te dar. Minha é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. De quem que pertence todas as riquezas da terra? Ao Senhor. De Deus. Por que Deus pede que nós tragamos o nosso dízimo e a nossa oferta? Deus precisa de dinheiro? Não. Você precisa? Não. Sim. Você precisa? Eu preciso. Então ele pede para a gente trazer. Por quê? Para nos abençoar mais. Porque ele quer nos dar. Yes. Todas as vezes que Deus nos pede, ele nos pede porque ele quer nos dar. Todas as vezes que Deus nos pergunta, ele não quer de nós uma resposta. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Lembra do texto que a gente conhece como a segunda pesca maravilhosa, que os discípulos estão temerosos por causa da morte de Jesus. Então Pedro se levanta e diz, vou pescar. Pedro volta para um lugar de onde Jesus já tinha tirado ele. E os demais discípulos que estão junto com ele dizem, nós vamos também. Cuidado, porque você é um influenciador. A sua decisão errada vai arrastar pessoas junto com você. Meu Deus. Segunda coisa, cuidado com quem te influencia. Aqueles homens voltam para o lugar de onde Jesus já havia os tirado. E eles vão pescar de novo. E qual é o resultado da pescaria? Nada. Porque não adianta. No dia que Jesus tirou eles da pescaria, o que eles tinham pesco? Nada. Uhum. Então, você voltar para um lugar de onde Jesus já te tirou, o resultado vai ser o mesmo. Prejuízo, perda de tempo, frustração, dor, sofrimento. Então, Jesus está na praia e ele grita, tendes algo de comer aí? E os discípulos respondem, não. Ele diz, então joga a rede. 153 grandes peixes. Jesus estava pedindo peixe ou estava dando peixe? Tava dando. Todas as vezes que Deus te pedir alguma coisa, ele não pede porque precisa. Ele pede porque quer te dar. Uau, Meu nunca tinha Deus. pensado dessa maneira. Quando os discípulos chegam na praia, a Bíblia diz que Jesus tinha pão e peixe assado na brasa. E eles comem do pão e do peixe que Jesus tinha assado. Então ele nunca pediu porque queria receber. Ele pediu porque estava pronto para dar. Aleluia. Então, todas as vezes que Deus nos pede ou nos faz perguntas, você pode ter certeza que
que ele está querendo nos ensinar, ou ele está querendo agregar algo em nós. Então, quando ele pergunta, Adão, Adão, cadê você? Ele pergunta porque não sabe? Ele pergunta porque quer uma resposta? Não. Ele pergunta porque quer responder. Ele está dizendo, Adão, cadê você em si mesmo? Que não percebeu que eu estava vindo ao seu encontro. Até quando você ouviu os meus passos no jardim. Porque o pecado produziu uma ruptura. O pecado, ele separou o homem de Deus. Por isso que Deus diz para Adão, no dia que comeres, certamente morrerá. Morte é separação. Então, Deus veio da eternidade e Adão não percebeu. Porque até então, até o pecado, quando Deus lá na eternidade dizia assim, vou visitar Adão, Adão já se posicionava porque ele sabia que o eterno ia cruzar a barreira metafísica entre o mundo espiritual e o mundo físico e o mundo espiritual, iria se encontrar com Adão. Adão já sabia, ele ficava no mesmo lugar posicionado. Aquele dia Adão não percebeu, até que ele ouviu passos no jardim. E então ele teve medo, ouviu os seus passos. É interessante nós observarmos que a fé e o medo entram pelo mesmo local, pelo ouvido. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ouvi seus passos no jardim e tive medo. Então, medo e fé também não são antagônicos. Você pode ser uma pessoa de fé e ainda assim sentir medo. Sim. Tudo vai depender daquilo que você ouve. Yeah. Por isso, guarde os seus ouvidos. Porque a voz que você ouvir, inevitavelmente, ela vai te direcionar. Você é guiado pelas vozes que você ouve. Então, quando Adão ouve passos, ele percebe que estava acontecendo alguma coisa que ele não percebeu. Então, quando Deus pergunta, cadê você, Adão? Deus está dizendo, cadê você em si mesmo, que você não percebeu como das outras vezes que eu estava vindo? E Deus começa a tratar com quem? Ele começa a tratar com Adão. Maldita é toda a terra por sua culpa. Porque a responsabilidade maior está com aquele que tem a autoridade maior. Porque Jesus disse, quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Então, o Éden foi entregue a Adão. Os animais foram entregues a Adão para que ele desse o nome. A terra foi entregue a Adão para que ele trabalhasse, multiplicasse, submetesse a terra. Eva, Deus faz cair em Adão um profundo sono, tira da costela dele, e quando Adão desperta, Deus diz, está aqui, sua esposa, sua ajudadora, tua auxiliadora, idônea, fiel. Então a responsabilidade de tudo estava sobre os ombros de Adão, e a responsabilidade e culpa também sobre os ombros dele. Porque observe, só para completar, que quando Eva come, nada acontece. Mas quando ela dá para Adão comer, abriu-se os olhos. Por quê? Porque a autoridade estava sobre ele. Existem coisas, e preste atenção nisso. Existem coisas que se um filho fizer, os danos para aquela casa, para aquela família, são mínimos. Agora, se o pai fizer, o resultado é catastrófico, porque a autoridade da família está sobre os ombros do marido. Existem coisas, e eu não estou fazendo apologia ao pecado, por favor, não me entendam mal, mas existem coisas que, se um novo convertido fizer, não vai dar grandes complicações, mas se um crente já maduro faz, vai gerar grandes complicações. Sim. Se o pastor fizer, acabou. Porque a cobrança maior vai sempre estar com aquele que tem a maior autoridade, a maior responsabilidade. Então Deus, ele cobra de Adão porque a responsabilidade, a autoridade do Éden estava com ele. É verdade. E pastor, mudando um pouco de assunto aqui, eu tenho duas perguntas. A volta de Jesus. Desde pequeno a gente sempre ouve, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, talvez tenha alguém que não saiba o que é a volta de Jesus. E tem alguma previsão de quando que ele vai voltar? Boa pergunta, Nick. E, na verdade, você não está mudando de assunto. Né? Você está voltando. É porque a gente ficou um pouco preso lá no início. E igual eu falei, o início dá um podcast completo. Mas é porque acaba que o final, a gente tem que passar pelo início também. Sim, e no final, as coisas elas estão interligadas. As coisas terminam como elas começam. Sim. E, na verdade, assim, a gente está conversando isso aqui, aquecendo os motores, aquecendo as turbinas, mas a gente não esqueceu, né, que o assunto, o objetivo principal é a volta de Jesus.
essa é uma pergunta clássica Uhum. no ambiente de igreja, né? Sim. Existem pessoas, inclusive, que já não acreditam mais porque ele diz assim, eu passei a vida toda, eu era menino quando eu ouvia que Jesus estava Era pro voltando e pastor dar Jesus medo, nunca né? voltou. Aí Hã? tinha aquela questão também, tipo, quando vir o ano 2000, o mundo vai acabar, e aí dizia-se que era a volta de Jesus, e as pessoas começaram a querer prever quando Jesus ia Não, voltar. tem gente que fala isso que é só pro pastor botar medo nos irmãos também. O que acontece é o seguinte, vamos analisar o começo, né? A gente tá falando muito do começo. Olha o brasileiro. A raiz do brasileiro, o gene do brasileiro. O que é o brasileiro? O brasileiro, você imagina uma receita, como se a gente estivesse fazendo um bolo. Nós vamos formar o DNA, a matriz brasileira. Pegue lá algumas colheres de índios. Os índios, eles são um povo naturalmente místico. Uhum. E aí você adiciona portugueses, que foram aqueles que nos colonizaram. Sim. Muito mais exploraram do que colonizaram. É. Mas A gente gosta de vocês, viu, tá tudo portugueses? certo. A gente Ora, ama pois, vocês em Cristo tá tudo Jesus. certo. Tá tudo certo. Cada um tem o colonizador que merece. Podia só pelo menos ter chegado falando um espanhol, pelo menos, né? Mas tudo bem. É outro podcast, né? É. Então, quem é os portugueses? Um povo extremamente idólatra. A raiz de religião dos portugueses é a idolatria. O catolicismo romano, com as suas imagens, com seus ídolos. Então você tem índios místicos, aí você adiciona portugueses idólatras. E aí você mistura quem? Os afrodescendentes, os nossos irmãos que vinham movendo as caravelas dos portugueses. A cultura afro é também uma cultura extremamente mística, idólatra e com tantos elementos. Aí você vai e bate isso num grande liquidificador. Coloca numa forma, leva ao forno e vai sair de lá o brasileiro. Então o brasileiro, ele é místico. O brasileiro, ele é muito mais espírita do que espiritual. Idólatra. Idólatra, Isso. religioso. É muito mais religião do que relacionamento com Deus. Então é dessa raiz que saem essas coisas. A culpa é de Eva. Adão tinha uma outra mulher, uma tal de Lilith, que é uma outra fábula. E mitologia que vai sendo criada, que vai sendo misturada à palavra de Deus. Esse negócio de Jesus vai voltar é coisa do pastor para colocar medo nos meninos. Então essas são folclores. O brasileiro, ele é um povo naturalmente folclórico. Eu digo, eu acrescento mais, pastor. O brasileiro é muito... Perdão. Maria vai com as outras, né? Porque, tipo assim, acredito muito no que se fala. Mas o brasileiro, às vezes, ele tem... Não sei se é preguiça ou se ele tem medo de pesquisar, de fato, a fonte, né? É um telefone sem fio, literalmente. Sim, e chega a ser, na verdade, ousado, né? Porque o brasileiro é assim, o brasileiro ele não entende nada de política. Mas se ele lê só a manchete a respeito de política, ele quer discutir política. A maioria dos desse brasileiros jeito. não conheciam, até pouco tempo atrás, a estrutura de uma república, né, que é fundamentalizada nesse aspecto de 3 poderes, de peso e contrapeso, de poder legislativo, executivo e judiciário. A maioria dos brasileiros não sabe a função de cada um. A maioria dos brasileiros não sabe o nome do vereador que votou na última eleição, mas eles matam e morrem por política. Sim. O que eu vi de brasileiro agora discutindo a questão do submarino. Meu Deus. Na Sem internet. saber nadar. Os caras fazendo vídeo, discutindo que os caras deveriam ter ido. Não, porque o problema... Eu vi um cara falando, não, porque o problema desse submarino é que esse submarino... Eu falei, gente, um cara na internet, ele sabe qual que é o problema do submarino?
É cientista. É coisa de brasileiro. O brasileiro, ele não conhece nada e ele entende tudo. O brasileiro, como tem um meme que diz que o brasileiro tem que ser estudado Pela pela NASA. A NASA. NASA tá perdendo tempo. Não, mas se Tá chegar um perdendo agente tempo. da NASA lá no Brasil para estudar o brasileiro, vai falar, não, o problema de vocês é o seguinte, aquela expedição que vocês fizeram à Lua, vocês não conseguiram colonizar Marte ainda, o brasileiro vai querer. Olha. Então é muita ousadia do E brasileiro, na ao mesmo verdade. tempo é engraçado, eu amo essa nação. Não, o nosso povo é único, gente. É Não, único, ele é nosso- exclusivo e é muito amado por muitas outras nações também, né? É verdade. uma Não, o coisa brasileiro, incrível. é gente boa, onde chega é bem recebido. É porque no final de contas, pastor, o amor venceu. Só digo isso. O amor venceu, o amor sempre vence. Agora, isso é perigoso nas questões sérias. Sim. Né? No que se diz respeito, por exemplo, à palavra de Deus, o que acontece é que a maioria, e eu falo isso do nosso povo mesmo, do crente, do cristão, a maioria dos crentes, eles conhecem Bíblia daquilo que eles ouvem, não daquilo que eles leem. É por isso que você vê muitas pérolas, né? Do tipo, nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Isso tá lá no Alcorão, mas tem alguém que jura que está na Bíblia. Então, é daí, é dessa coisa de conhecer por aquilo que ouve e não por aquilo que lê. Então, somado a todos esses elementos que a gente está aqui dessa forma divertida, né? Porque nós não temos intenção aqui de ofender Discriminar, ninguém. né? Quem somos nós para isso? Com exceção de Nicolas, né? Só Nicolas aqui é americano, né? Ah, Nem a gringa, com essa cara de gringa, é gringa de verdade, né? A Pois Letícia, é. mas o Brasil já tá no sangue, filho. Letícia tornou- nasceu no Brasil e veio muito jovem, né, pra Não, América. eu vou- Essa loira de olhos verdes, Pastor, tem cara de americana, mas é brasileira. eu vou filmar aqui, vou pôr na edição pra vocês verem a gringa. Ela fica ali nos bastidores, controlando o áudio, falando, olha, postura, a gravata tá, Pois é, a gravata não tá já muito consertou certa. a gravata Então aqui, vocês ó. estão vendo aí, essa é a gringa, tem cara de americana, mas não nasceu aqui nos Estados Unidos, mas tem documento americano, É né? cidadã americana. Agora esse aqui é Aí o já colega. esse aí tem cara Aí você de pega pela mineiro lá Eu de, sou lá, mineiro, lá velho. de Montes Claros, Minas Gerais, e é americano. É nascido aqui em Mineola. Então, assim, o único que poderia falar alguma coisa contra brasileiro, nenhum de nós. Porque você nasceu aqui, mas você sabe, né? Mas o Nick Sabe? tem um pouco de preconceito. O Nick é um Não, cara filho, 10. aqui é... Não, Uma pessoa que não gosto tem demais. preconceito de nada. Batera Gosto de é todo mundo, cara. excepcional. É É top. isso aí. Então, assim, a gente tá falando disso assim, de uma forma leve, descontraída, brincando, mas o assunto é muito sério. Yeah. Né? Então, assim, as pessoas, eles conhecem muito daquilo que eles ouvem e pouco daquilo que realmente está escrito. E é por isso que envolve todas essas questões acerca da volta de Jesus. Observe que no começo, engraçado que a gente está sempre voltando ao Voltando ao começo. Vamos ter que trocar o nome né? do podcast, Pois do é, episódio no de hoje. começo. No começo. Você fez a menção ao Apocalipse porque existe uma explicação. O cristianismo ele chegou no Brasil através dos jesuítas, que eram a classe dos evangelistas da Igreja Católica. Então, os jesuítas, eles eram aquela classe de pessoas que fizeram voto de pobreza, é aquela classe de pessoas que rejeitaram o conhecimento e que eles entendiam que viver pela fé é você viver alienado. Então, o cristianismo matriz do Brasil é um cristianismo que prega a pobreza e a ignorância. Quando, na verdade, o cristianismo real, verdadeiro, bíblico, a nossa fé, o cristianismo, ele tem a sua raiz judaica, você vai ver que o judaísmo, de onde vem a nossa fé, o cristianismo bíblico, ele é justamente o contrário. Ele é um cristianismo de muito conhecimento e de prosperidade. Então, os jesuítas é que levaram essa ideia, essa mentalidade que ou você é espiritual ou você vai estudar. Você não pode ser uma pessoa espiritual e intelectual ao mesmo tempo, como se uma coisa tivesse em guerra com a outra. Quando, na verdade, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos seres, porque nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Até porque a intelectualidade vem dele, né? Exatamente. Então, a alma, que é a nefash, é o centro da razão, emoção e intelecto. Então, Deus
Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, então Deus é espírito, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. E aí vem os jesuítas com esse cristianismo de pobreza, de miséria e de ignorância. E muitas pessoas abraçaram isso. Eu que cresci no catolicismo, que frequentei o catecismo, eu ouvia da boca das professoras: não leiam o Apocalipse, porque se você ler o Apocalipse, você vai ficar doido. Hum. Não leia a Bíblia sozinho em casa, porque senão o diabo vai aparecer para você. Da onde sai isso? É dessa mentalidade, porque afinal de contas, a maneira mais fácil de você dominar um povo é retirando dele a informação É e verdade. retirando dele a condição financeira, É uma retirando dele ditadura. a dignidade. Exatamente. Então, isso foi uma estratégia que Roma, quando assume o controle da igreja primitiva e traz todo o seu paganismo, traz todo o culto pagão, traz toda a religiosidade, traz toda a idolatria e contamina a igreja primitiva, a igreja que Jesus fundou, a igreja dos apóstolos, a igreja da palavra de Deus. Então Roma vai trazendo essas coisas para quê? Para dominar o povo. E vai passando em gerações, né, Vai pastor? passando de geração a geração, porque o ser humano tem essa dificuldade Sim, de quebrar ciclos. sim. E o nosso objetivo, inclusive, com um trabalho como esse aqui, na internet, é isso, é quebrar ciclos, para que alguém que talvez já até tenha uma idade avançada, mas vai assistir isso aqui por curiosidade, entenda que existem muitas coisas que você repete por padrão, mas não é a realidade. Você repete por costume. Me perdoe, uma característica que quase todos nós temos, a gente tem aquela coisa de colocar a mãe como quase que uma entidade. A mãe é santa. Cara, mas as nossas mães, em algum momento da vida delas, elas nos ensinaram alguma coisa errada. Os Sim. nossos pais, por mais que eles nos amassem, eles também nos ensinaram alguma coisa errada, porque eles aprenderam coisas erradas também, eles transferiram de geração para geração o conhecimento que eles receberam. Só que a gente tem dificuldade de assumir certas coisas. A gente tem dificuldade de dizer assim, não, a minha mãe me ensinou a fé errada. Existem pessoas que têm essa dificuldade e eu tenho que saber separar que o fato de, eu só estou usando isso como exemplo, a mãe de alguém ter transferido uma cultura, ter transferido uma informação errada, não anula o poder e a importância daquela mãe na vida daquela criança. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, certa vez, de conversar aqui nos Estados Unidos com um português e ele começou a me fazer algumas perguntas acerca da nossa fé, de Bíblia, e quando eu mostrei para ele na palavra que aquilo que ele acredita está errado, sabe qual foi a resposta dele para mim? Mas eu vou ficar do jeito que eu estou, pá, porque foi assim que minha mãe me ensinou. Hum. Qual que foi a decisão que levou ele a permanecer na ignorância? O medo de querer ofender, macular a figura da mãe, porque a mãe transferiu para ele um ensino de que você tem que se dobrar diante de estátuas, de ídolos e fazer petições, sendo que a Bíblia o É. tempo todo abomina isso. Aí daí ele passa pros filhos, aí os E filhos aí vai vai passando, vai passando. passando. Então, Meu Deus. existe essa questão. Então, por que tem essa coisa com o Apocalipse? Porque a nossa raiz, o cristianismo da nossa matriz, ele colocava terror nas crianças acerca do Apocalipse. Não mexa com o Apocalipse. Não leia o Apocalipse. Você vai ter sonho, o demônio vai te buscar, e quando, na verdade, são um mecanismo para afastar as pessoas da verdade. Sim. E, pastor, a gente observa muito que até gente que não é da igreja sabe e entende que Jesus ele vai voltar. Seja porque ele foi ensinado, seja porque ele acredita, tem essa convicção, mas é muito difícil para essas pessoas ter um posicionamento correto diante dos princípios da palavra. Talvez porque eles acreditam também o seguinte: já se falou tanto que Jesus ia voltar, até agora não voltou, então talvez ele vai voltar só lá na frente. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento.
Uma outra característica também do nosso povo é uma questão de dicção. Observe que o brasileiro é assim: o José vira Zé, o João vira João. Ah, Você, você. Você. Então, na verdade, essa coisa, Jesus está voltando, é o resumo de um pensamento, de um ensino que diz a seguinte, que tem a seguinte informação por detrás: a volta de Jesus é um processo que ele vai acontecendo ano após ano, geração após geração, até a consumação dos séculos. Não Uau. foi essa a promessa que Jesus disse aos seus discípulos? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus já está deixando claro que este retorno dele vai acontecer, mas vai acontecer dentro de um processo. E aí nasce a escatologia, que é o estudo acerca das questões do fim. É por isso que é só a gente observar e fazer uma tipologia. Maria, a mãe de Jesus, quando ela recebe a informação de que ela seria visitada pelo Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente a envolveria e ela geraria uma criança. Um processo miraculoso, mas um processo. Jesus não nasceu de um dia. Jesus nasceu de 9 meses, exatamente como todo ser humano nasce, porque mesmo sendo 100% Deus, ele é 100% homem. Um processo. Então, Maria, ela foi gerando Jesus até que deu à luz. É a mesma coisa que a igreja está fazendo. A igreja está gerando a volta de Jesus até que, de fato, ela aconteça. Mas é um processo que vai acontecer. E o próprio Jesus, ele deixa isso claro nas Santas Escrituras. E nós, como eu disse, a gente não precisa debruçar no Apocalipse para entender as questões apocalípticas ou escatológicas. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, que é chamado de o sermão profético, o sermão da montanha, ali há toda a escatologia acerca da volta de Jesus. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso 1, os discípulos fazem essa pergunta, porque essa é uma pergunta que ela está presente na vida de todo ser humano. Porque a verdade é a seguinte: até o ateu, que ele diz que ele não acredita em nada, no fundo, ele gostaria de acreditar em alguma coisa. é. Até o ateu que diz que não acredita em nada, no fundo, ele deseja que seja verdade. Ele deseja que alguma coisa aconteça de fato e de verdade. Então, essa pergunta, esta dúvida, ela acompanha o ser humano. E aqui Sim. os discípulos, em Mateus 24, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diga-nos quando serão essas coisas e qual haverá e qual sinal
acontecerá da tua vinda e do fim do mundo. Essa é uma questão que acompanha os seres humanos desde sempre. Os discípulos chamam Jesus à parte disso. Diga-nos quando vai acontecer. Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Aqui nos Estados Unidos, né, tem aquela expressão, a pergunta de $1 milhão. Qual é? Quando é? Quais os sinais? E aí Jesus vai, através de códigos, responder essas questões. Todo o capítulo 24 contém um conteúdo escatológico extraordinário para que nós possamos entender. Uau. Forte. Meu Deus. Pastor, esse episódio nós falamos muito sobre o início e tudo mais, e a gente quer gravar um segundo episódio, porque falar da volta de Jesus parecia ser algo muito simples, mas na verdade é algo muito abrangente, Sim. né? Não dá simplesmente para responder quando, como, mas a gente teve que voltar lá no início para entender algumas coisas e foi, libertador. Foi magnífico falar sobre tudo isso. Mas no próximo episódio, na sequência, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas também de que forma isso vai acontecer. E aí, Jesus voltou, levou o seu povo. O que acontece depois? O que acontece com as pessoas que não forem, que não se arrependeram, que não vão para o céu? O que Boa. vai acontecer? Boa. Tem muito assunto ainda para a gente conversar Muito sobre assunto. isso. Gostei. Uma dica que eu quero deixar, tanto para vocês quanto aqueles que vão nos assistir, para você entender, para você decodificar essas informações, você precisa, primeiro, olhar para a Bíblia. Só aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, nós temos condições de entender muita coisa. Então, você olhe para a Bíblia, mergulhe na palavra de Deus. Não naquilo que você ouviu dos seus pais, daquilo que você ouviu dos seus avós, dos seus amigos. Pega um exemplar da palavra do Senhor, abra sua Bíblia, baixe ela no seu telefone. Não tem desculpa, né? Mergulhe nas Escrituras. Mateus 24. Comece por aí. Então, nós precisamos, para entender, para responder essa pergunta, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Segunda chave, nós precisamos olhar para a nação de Israel. Porque a nação de Israel é o relógio de Deus na terra. Uau. Aqui, neste mesmo capítulo 24, tem uma informação acerca de Israel. Ela está codificada. Quando a figueira florescer. Quando é que a figueira floresceu? Essa figueira já floresceu? Que figueira é essa? Meu Deus. Terceira chave. Olhe para o mundo. Os acontecimentos. Os sinais. Os sinais. Yes. As narrativas que estão sendo construídas. As narrativas. Meu Deus. Vocês já observaram que de uns dias para cá o que está tomando conta do noticiário é o tal do ET? Todo dia tem alguém Todo vendo lado, o ET? Sim. Uma Sinal. narrativa está sendo construída. É. Uma narrativa está sendo construída para justificar um povo que vai desaparecer. Oh, yeah. Meu Deus. Forte. Quarta chave. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça a voz do Espírito. Porque Deus está comunicando. O Espírito de Deus está comunicando. Então, de posse dessas 4 chaves, mergulha na palavra, olha para Israel, observe os acontecimentos, o mundo, o comportamento do ser humano, porque o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo assim, nos últimos dias, a humanidade será. Ele traça o perfil da humanidade. Então, observe o comportamento das pessoas, as narrativas que estão sendo construídas, os acontecimentos, aquilo que está acontecendo, e ouça o que o Espírito está dizendo. E você vai entender
que a volta de Jesus nunca foi tão real quanto nos nossos dias. Forte. Vocês vão descobrir que nós temos o privilégio de ser a geração que volta para casa. Amém. Aleluia. Eu disse numa reunião um dia desses do nosso departamento de mídia que nós recebemos dos nossos pais na fé um bastão que foi sendo passado de geração pós geração. Mas nós vamos ter o privilégio de devolver o bastão para aquele que um dia, mediante a confissão de Pedro, quando ele pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele diz: e eu te digo, tu és Pedro. E o que te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, mas sobre esta verdade que saiu da sua boca, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Nós somos a geração que vai devolver o bastão Aleluia. para aquele que um dia entregou. Porque as coisas terminam Da forma que elas começam. da forma que elas começam. É verdade. Uau. Que top. Top. Cara, Vou até deixar você não- encerrar depois dessa, Nick. não vejo a hora de chegar o próximo Pod Life School, velho. Nó, tô ansioso, tá? Tem muita coisa, Tô deu pra ansioso. anotar. Pra você aí que assistiu, aproveita, deixa perguntas. A gente vai fazer as suas perguntas ao pastor, ele vai ter a oportunidade de responder Sim. no próximo episódio. Você vai poder esclarecer sua dúvida, como a gente falou, né? Toda dúvida é importante ser sanada, né? E significa que você quer a verdade, que você quer saber. Então deixa aí e o pastor vai ter um prazer imenso em responder, né, Nick? Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida. Henrique, Obrigado a você, obrigadão mano. por tudo. Pessoal, não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos, com sua família, para assistir esse bate-papo aqui, porque foi forte. E tenho Cara, é certeza que o bravo. próximo será mais bênção ainda. Em nome de Tamo Jesus. junto. Pastor, obrigado mais uma vez. Amém, meu filho. Deus abençoe vocês. É um prazer Amém. sempre estar aqui. E até a próxima edição do nosso Pod Life School. Que Deus abençoe cada um daqueles que vão assistir. Que Deus siga abençoando você, bem como a sua família. E que mais do que nunca você esteja atento e preparado. Porque aquilo que os nossos pais na fé desejaram viver, essa geração vai experimentar Em Aleluia. nome de a Jesus. volta do Filho de Deus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A gente se vê por aí num próximo episódio. E fica atento, porque conteúdo aqui tem de sobra. Deus te Aleluia. abençoe. Um beijo no Deus seu coração. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.